sobre como eu vou criando convicções, como eu crio minhas certezas. E aí eu costumo dizer como eu crio minhas pseudo-certezas. Então a gente vai trabalhar esse conceito hoje aqui. Na live não é tão fácil porque eu não tenho um quadro, mas eu vou tentar me virar aqui com o que eu tenho para explicar isso para vocês. Esse é um raciocínio que eu venho fazendo há algum tempo. Ele tem um pouco da psicanálise, tem um pouco de filosofia, tem um pouco do que eu tenho refletido e acho que pode fazer sentido para muita gente. Então, eu vou começar fazendo um raciocínio da construção do nosso pensamento, tentando não ser muito chato, muito maçante, e aí a gente vai evoluindo. Tudo bem? Então, eu vou começar. Seguinte, pessoal, quando a gente nasce, quando o bebê nasce, o que ele sabe da vida? Sabe no que eu quero dizer com relação ao cognitivo, porque talvez espiritualmente a criança possa até ter alguma, né? Mas aqui no conhecimento, no cognitivo, o que uma criança sabe? Nada. A criança não sabe nem que ela é um ser humano, não sabe nem o nome dela. Na verdade, ela vai sendo formada pelo meio, né? Inclusive, ela ganhou um nome, aí falam que ela tem a cara da mãe, que ela tem o nariz do pai, que ela é feia igual ao tio e não sei o que, né? E aí a criança vai criando o mundo a partir disso. E na verdade, num primeiro momento, a criança acha que ela e a mãe são uma coisa só. Então, no mundo da criança, ela nem enxerga. Você não adianta você brincar com uma criança de poucos meses que ela nem enxerga. Na cabeça dela, ela e a mãe é uma coisa só, é aquele peito que vem, ela chora. Então, ela cria naquele momento, conforme ela vai tendo contato com o mundo, com a mãe dela, ela cria, eu conto de um balão. Ela cria um balão que seria o balão de verdade do mundo que ela tem. Ela entende, o mundo funciona assim, sou eu sou essa coisa, esse peito que vem, esse é o mundo. Ela pensa que é assim que a vida funciona. E a gente sabe que não é exatamente assim. Tanto que vai passando um tempo e ela vai ganhando, né, noção da vida e ela percebe que ela e a mãe não são a mesma coisa. Inclusive, tem uma outra pessoa na casa que tem a atenção da mãe. E isso estoura aquele primeiro balãozinho dela de que ela achava que o mundo era daquele jeito. E aí ela é frustrada, doidamente, e agora ela começa a entender que, puxa vida, na verdade não é assim então. Então ela reestrutura e cria um novo balão. Então agora o mundo é isso, eu tenho a mãe que cuida de mim, às vezes ela não vem, às vezes eu choro ela não vem, mas tudo bem, mas é amor, carinho, né? Tem essa pessoa, que pode ser o pai normalmente, que está aqui, então ela cria um outro balão. E agora ela sabe como é que funciona o mundo. Vamos chamar esse balão de o eu. Tá? Não é o ego da psicanálise, mas é um eu. Ali está tudo que ela pensa sobre a vida, a certeza, como é que a vida funciona. E aí, de repente, tem tio, tem tia, ela cai e machuca, existe dor, ela não sabia que existia dor. Aí começa a doer e bum, estoura aquela realidade que ela imaginava e ela tem que, então na verdade agora o mundo é desse jeito. E constrói-se um novo balão. E aí ela vai para a escola e aí tem amiguinho que morde. Tem gente que é injusta, tem gente que toma o brinquedo dela. E aí ela percebe, tem gente ruim no mundo, não é possível. Bum, estoura o balão, desenha um outro balão e assim vai indo. E conforme as experiências, né, que o bebê e a criança vão tendo, ela vai tendo uma série de frustrações, de quebras da realidade que ela acreditava, e ela começa a desenhar um outro. Sempre após um balão, vem outro que faz ela ter uma noção de mundo. É sempre importante ter um balão, porque não tendo um balão eu começo a ficar perdido nos meus pensamentos. Aí nós vamos falar em depressão profunda, outra coisa. Enfim, então isso vai acontecendo. A cada frustração, cada vez que a realidade vem e bum, mostra uma verdade nova, uma verdade maior do que aquela que eu podia processar, eu vou estourando e criando novos balões. Acontece que chega um momento em que o ser humano já sabe português, já sabe se defender mais ou menos, ele já consegue criar defesas psíquicas, ele já consegue proteger-se, ele sabe se defender, usar a linguagem para se proteger, a partir da adolescência talvez. E aí imaginemos que nós temos, vou tentar usar um balão aqui, esse é o balão dessa pessoa hoje. Então aqui está o eu dela, que a gente vai chamar de eu, que acha que o mundo é assim, aqui está todas as verdades do mundo sobre ela. Só que agora eu consigo me defender. Agora vem alguma coisa querendo estourar o meu balão e dizer que a vida não é bem assim, e eu posso me proteger. E eu começo a criar proteções, paredes,
Tá dando para ver? Paredes que protegem o meu balão. Eu construo essas paredes porque se estourar o balão toda vez dói demais. É uma dor muito difícil, necessária para eu amadurecer. Mas agora que eu já sei me defender, eu posso, ao invés de deixar aquilo estourar o meu balão, criar uma verdade. Criar uma certeza que eu vou dizer assim, não, isso aqui é lorota, isso aqui é besteira. Na verdade é isso que eu acredito mesmo que funciona. A vida é desse jeito sim. E eu acredito piamente que a vida funciona do jeito que eu estou falando. É melhor. E isso, num começo, traz um certo conforto. Por quê? Porque ficar no balão é instável. O balão eu estou toda hora, ai meu Deus, e estoura, eu caio. Agora eu construí paredes, a parede me traz segurança, eu estou escorado. Beleza, agora a vida é assim, tá tudo bem. Só tem um problema. Nós só temos uma certeza com relação a isso tudo. Que essa não é a realidade. Na verdade, nós podemos pensar filosoficamente que a realidade é todo o resto, tudo. A realidade é muito grande e nós temos um fragmento da realidade e esse é o nosso fragmento da realidade, certo? Inclusive, a outra pessoa que convive comigo tem um fragmento num outro ponto aqui, ó, tá? E aí, tudo que essa pessoa fala dentro do mundo dela agride o meu eu como se fosse um absurdo, porque bate nas minhas certezas. Então eu tendo a refutar essa pessoa. Deixa eu só explicar melhor o eu. Eu deixei umas anotações aqui, eu não quero perder nada, tá? Então, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui, porque isso vai me ajudar. Essa realidade, gente, aqui dentro dessa realidade dessas certezas, está tudo que eu acredito de mim, sobre o que eu sou, sobre o que os outros pensam que eu sou, sobre o que eu acho que os outros são, sobre o que o mundo é, sobre o que a vida é. Então, por exemplo, sobre mim. Eu crio certezas sobre mim, convicções. Então, eu sou uma pessoa muito boa, muito boazinha. Sabe essa pessoa que diz assim, eu sou bom com todo mundo abusa de mim. A pessoa às vezes é incapaz de perceber que ela também às vezes abusa do outro, mas ela consegue ver claramente quando as pessoas se aproveitam dela. Então ela coloca essa parede dizendo, eu sou muito boazinha, na verdade os outros que judiam de mim. Ou uma pessoa que se deprecia demais, também uma parede que traz algum conforto por alguma razão. A história de cada um vai trazendo essas certezas. Gente que se acha demais. Nossa, é incrível, o povo não consegue raciocinar no nível que eu raciocino. Eu consigo entender coisas que os outros não conseguem. Percebe isso sobre você mesmo. Não, eu sou uma pessoa muito simpática. Eu sou simpático. E ele não percebe que ele é insuportável. Entendeu? As pessoas olham e falam, esse cara não é... Ou não é nem insuportável. Às vezes você só não é tão legal assim, né? Mas eu continuo achando que eu sou desse jeito. Eu sou uma pessoa muito boazinha. Então, as questões sobre eu. Sobre o outro. Não, na verdade, esse outro é um idiota. Mas eu falo que o outro é um idiota, por quê? Porque o outro, quando fala do que fala... É como se uma flechinha dele batesse na minha parede, me incomodasse. E eu quero me defender do resto do mundo. Eu já criei a minha verdade, o meu mundo está nesse quadrado. Tá entendendo? Então tudo que bate, tudo que vem de fora, que na verdade está vindo do quadrado do outro, que também é uma contemplação da realidade, eu me defendo. Então eu crio verdades sobre a vida, sobre conceitos da vida. Namoro. Não, namoro tem que ser assim. Então minha namorada vai ser assim, sim. Namorar comigo tem que ser desse jeito. E aí dela se ela não for assim. Ela não é uma sem vergonha, ela vai ter que andar na minha linha. Só que eu não percebo que a minha namorada mora aqui e tem um conceito X da vida. E aí, ou eu vou entender e nós vamos negociar, ou eu vou ser aquele namorado narcisista ou opressor, até como dizem, que vai se impor sobre, vai exigir que ela faça o que ele entende que ela tem que fazer, porque no mundo dele é assim. Percebe o que eu estou falando? Então, dentro desse eu tem tudo. Tem o que eu penso sobre o direito, né? Sobre o que eu penso sobre direitos humanos, sobre o que eu penso sobre Constituição, o que eu penso sobre crime, sobre defender bandido ou não. Tudo está dentro desse grande eu que eu falo. Isso é tudo menos a realidade. Mas a partir de agora, eu vou acreditar no diabo, vou acreditar no inacreditável, mas desde que eu me mantenha aqui dentro. Então eu crio a teoria que for, eu uso a justificativa que for, o argumento falacioso que for, para dizer, não, o que eu acredito está certo, o resto está fora. Estão percebendo o que eu estou falando? E só tem um problema, a realidade, gente, vai bater. Quando eu era criança e achava que o mundo era de um jeito, vinha um amigo meu e pum,
E eu percebia que a realidade não era aquilo que eu pensava que era. Da mesma forma, agora que eu já consigo me defender, eu sou um jovem, adolescente, eu tenho minhas paredes, mas a realidade vem e bate na parede. Então você começa, o namoro começa a não dar certo, as coisas na faculdade não são bem assim, as pessoas começam a falar coisas de você que você fica, caramba, é a realidade batendo na sua parede. Bum, bum. E isso é mais ou menos o desenho do sintoma. Quando a realidade bate na sua parede e abala um pouco aquilo que você achava que era tão seguro, você começa a sentir que tem algo errado. Eu não consigo dar nome. Tá tudo bem, eu estou estudando, a vida está indo, mas eu estou sentindo um incômodo e eu não consigo falar o que é. E é exatamente a realidade dando na sua parede ilusória, mostrando, a vida não é só o que você pensa, tem muito mais. Você também tem muitas convicções equivocadas. Mas eu não quero aceitar. E aí, só para mostrar o desfecho disso, que não é a intenção, uma hora ou outra, meus queridos, eu quero falar para vocês, o tombo vem. Uma hora a vida vai bater com tanta força e vai ter um fato desencadeador que pá, rebenta o meu balão. E quando o tombo vem, é a hora que você perde o chão. Muitas pessoas estão aqui me ouvindo e percebendo, eu já passei por isso. E pode ser quando você terminou o namoro, quando você mudou de cidade, quando você perdeu o emprego, quando descobriram que você não é tão bom assim, vazou uma vergonha sua por aí, por exemplo. Você foi desmascarado, seja lá o que for. Morre um parente, algo muito comum, e aí você toma um tombo e pum, explode o balão. E aí você precisa de muito apoio, muito acolhimento e às vezes até apoio profissional para você conseguir se reestruturar e construir um novo balão. Porque quando explode o meu balão, eu fico perdido naquela dimensão da realidade gigantesca. E a gente fala que depressão, uma depressão profunda, é um encontro mal elaborado com o verdadeiro eu. Eu estouro o meu falso eu e aí eu fico olhando para a realidade, mas eu não tenho condições de organizar minhas ideias, porque eu fico... É muito complexo para mim, minha cabeça não para, eu começo a surtar. Então, isso aqui é muito nocivo. As paredes que nós construímos são muito nocivas. E eu começo falando disso exatamente para a gente já ter isso em mente. Muitas das nossas convicções, claro, vão ser mantidas, mas eu preciso receber essas flechas que vêm de lá sem essa defesa, sem essa refutação, porque eu não cresço com isso. Eu posso receber essas verdades dos outros, essas informações dos outros e ter serenidade para processar isso e ver se faz sentido para mim ou não. Tá? E veja, eu estou falando aqui, eu não estou querendo dizer que tudo que você acredita está errado. Pelo contrário, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou cristão e eu acredito profundamente em Deus, em Jesus Cristo como Salvador da humanidade, que morreu, ressuscitou, etc. Mas mesmo na minha vida cristã, eu já quebrei tantos balões de coisas que eu tinha assim, não, as coisas são assim. E de repente, não, isso não faz sentido. Mas eu tinha certeza, eu lutava, não, é assim sim. De repente, bom. E aí eu tenho que processar, digerir. Então a grande sacada para a gente continuar crescendo é a gente suportar o não saber, é a gente suportar aquilo que agride coisas que nós temos como convicção. E eu posso receber algo que agride o que eu tenho como convicção, digerir aquilo e dizer, não, isso aqui não faz sentido. Mas é diferente de eu já dar uma voadora. Sai daqui, porque eu não aguento. Você é bolsominion, você é petista. Dando o exemplo mais comum que acontece hoje em dia nas nossas redes sociais. Então, é isso aí. A Lídia está falando aqui, a realidade é dolorida, principalmente quando a gente não aceita. Mas durante um tempo eu consigo não aceitar. Até uma hora que ela bate tão forte que você não tem opção. A realidade impõe-se a você. Você não consegue mais negar. Você começa a perceber que a vida não é como você pensava, que o que você acredita não é tão bom assim. Então, nesse momento, é hora de eu dizer, eu realmente pode ser que eu não saiba tudo. É certeza que você não sabe tudo e ninguém sabe. E você aceitar. Então eu começo essa aula, essa exposição falando disso, de como funciona a construção do nosso saber e essas convicções que eu crio para me defender. Natan, mas então quer dizer que eu sempre estou errado? Não. Mas para eu saber se minhas convicções fazem sentido, eu tenho que suportar passar elas pelo teste de realidade. Fulano está falando diferente, isso faz sentido? Deixa eu pensar. Percebe?
Então, se eu submeto minhas convicções ao teste de realidade e ainda assim saio tranquilo com elas, bacana. Mas um submeter sincero, claro, porque não adianta falar, não, já submeti, beleza. Né? Senão você fica igual o Raul Seixas. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Tem um físico famoso que fala: os seres humanos têm talento para enganar a si mesmos quando suas emoções estão em jogo. Eu quero dizer que muitas vezes nós preferimos acreditar no que é confortável para as nossas emoções. Eu tendo a acreditar naquilo que me conforta, que alivia a minha angústia. Tendência de confirmação. Tendência do observador de procurar ou interpretar informações de modo que elas confirmem aquilo que ele já acredita. Então, percebe? É uma observação tendenciosa. Eu já acredito em uma coisa, eu parto disso e eu enxergo a realidade, eu enxergo a cena, querendo enxergar somente aquilo que satisfaz o que eu acredito. Então tá lá a briga de casal, os dois estão errados, mas eu, com a minha convicção, falo, essa mulher não podia ter feito isso. Eu consigo ver claramente os erros da mulher, mas não vejo o absurdo que o cara está fazendo. Viés do ponto cego. A tendência de ver-se menos enviesado que os outros. Eu vejo que o outro está enviesado, que o outro está enxergando distorcido, mas eu não percebo o que eu enxergo. A Bíblia fala assim, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu olho. O que está falando? Você consegue ver o equívoco no raciocínio do cara, mas você é incapaz de ver o equívoco na sua construção. Porque reconhecer-se equivocado implica olhar para si e quebrar algumas certezas sobre nós. Porque o que eu quero falar para vocês aqui no final das contas é exatamente a nossa possibilidade de tolerar o desconforto daquilo que abala o nosso mundo. É eu tolerar a flecha. Amadurecer implica suportar aquilo que causa desconforto. Sabe o que é rejeição emocional? Aquilo me incomoda tanto que ao invés de eu pensar sobre aquilo, eu não quero saber daquilo. Então eu prefiro expulsar emocionalmente aquilo que me incomoda do que digerir e ver se faz sentido ou não. Sabe, eu vou dar alguns exemplos. Você pega um raciocínio, eu vou dar um exemplo muito louco que faz sentido para mim. Tem um filósofo em especial que eu nem gostaria de chamar de filósofo, porque no meu mundo, no meu quadrado, ele é um banana. Ele é um cara tosco. Mas esses dias ele falou uma coisa em um vídeo e eu não fiz aquilo que outra pessoa faria. Ah, é esse cara falando, eu não vou nem ouvir. Percebe? Que é o que a gente faz, rejeição emocional. Eu escutei. Incomoda porque ele fala umas coisas que doem, mas eu deixei passar pelo teste de realidade. E no final eu falei, tem duas coisas que esse cara falou que eu nunca tinha pensado que faz sentido, cara. Percebe isso? E aí a pessoa que soa odiosa para mim, de repente fala uma coisa que faz sentido. Mas isso só acontece se eu for capaz de tolerar o incômodo de ouvir. Essa questão do nosso mundo ser quebrado já acontece desde o útero, gente. Não é porque a gente está no útero, está gostoso, quentinho, aquela coisa toda. De repente começa o parto, uma força me empurrando. O que é isso? Nasceu, puxa o ar, sofre aquele incômodo. Já é a primeira angústia. E aí eu tenho que encarar a realidade. E depois tem essa quebra da mãe, a quebra da infância. São muitas frustrações, são muitos balões estourados durante a vida para eu ir entendendo. Então, o amadurecimento é um processo que acontece no decorrer da vida. Sempre que eu passo por algumas dessas fases, eu tenho uma perda. Eu sempre perco. Eu perco aquele eu ideal, aquilo que eu pensava da vida. Era tão gostoso pensar que o mundo era daquele jeito. Aí ela me traiu. Aí eu vejo o mundo não é desse jeito. E aí eu tenho que reconstruir. É necessário eu perder. É necessário eu sofrer para que eu possa seguir amadurecendo. É isso. Não há amadurecimento sem uma certa perda, sem um certo sofrimento. Mas que leva a gente para um outro patamar de convicção. Eu vou desconstruindo algumas coisas, perdendo outras, me desfazendo das ilusões, das verdades do quadradinho. Lembra que eu construí com tanta certeza? Eu vou me desfazendo delas. E aí eu quero citar aqui o professor Renato Dias Martino, que é um psicanalista que eu gosto muito, acompanho bastante ele. Ele fala assim, quando a gente fala de percepção e reconhecimento da realidade, a gente está falando, na verdade, da capacidade
de maturação emocional da pessoa, do nível de maturação emocional. Se uma pessoa não está emocionalmente pronta, não adianta eu exigir dela reconhecimento da realidade. Não adianta eu argumentar, não adianta eu dizer por A mais B, nem desenhar. Só que eu não estou muito preocupado com o outro, eu estou preocupado comigo e queria que você estivesse preocupado com você. Então, o quanto você é capaz de suportar o desconforto de uma informação que não bate com aquilo que você acredita do mundo? O quanto você é capaz de suportar uma flecha que vem e quebra uma das suas verdades? De acordo com o professor Renato, e Schopenhauer é a base dele aqui, eu concordo muito. Eu preciso ser capaz disso para eu poder reconhecer cada vez mais a realidade. Eu entendo que a realidade em si ela é incompreensível. A Bíblia fala de coisas maravilhosas demais para mim. Então não dá para eu entender a realidade como um todo, mas quanto mais eu me percebo carecedor de verdade, quanto mais eu me percebo não conhecedor, maior é a expansão que eu tenho e maior é a minha compreensão da realidade. Eu estou falando da nossa capacidade de ser continente. Ser continente é assim, ó. Aqui é um copo, por exemplo. Um super copo. Se eu estou cheio, não cabe mais nada, eu não sou continente. Então tudo que vem está fora já. A capacidade de ser continente é a capacidade de tolerar que você não sabe tudo e que pode vir mais coisa. E isso faz com que eu expanda, com que eu entenda mais. A capacidade de ser continente é para que possa caber em mim mais conteúdo. E eu não estou falando só de conhecimento, eu estou falando de vida. Inclusive espiritual, se você quiser entender por esse lado. Então, a condição básica para eu pensar é tolerar desconfortos. Pensar é estar a serviço da realidade. Aí eu consigo expandir. Então, quando eu falei sobre saber e não saber, o saber é sempre ilusão. Pelo menos em alguma medida. Eu posso saber algumas coisas. Não é todo o nosso balão que está errado. Mas em alguma medida, quando eu acho que eu sei, é aí que eu estou equivocado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esse é um estudo psicológico. Existe um efeito chamado efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger diz o seguinte: quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela tende a achar que sabe muito sobre o assunto. De acordo com essa pesquisa, numa curva, quando a pessoa sabe 10% sobre o assunto, é a hora que ela acha que sabe tudo. Aí, conforme ela vai aprendendo mais, ela vai vendo que não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada, até que ela chega no nível de expert. Mas quando ela chega no expert, ela ainda acha que sabe menos do que o que ela achava que sabia quando ela estava com 10%. O efeito Dunning-Kruger mostra essa tendência nossa de ser raso. Ah, já entendi isso aí. Entendeu? Eu vi 1, 2 vídeos, a Terra é plana, é isso aí, beleza. E aí eu tenho certeza. Ah, eu vi um negócio ali, um vídeo no YouTube, pronto, já sei, já entendi. E aí eu estou satisfeito. E a gente aprende até com Sócrates, que foi uma pessoa que entendeu tanto, que entendeu tanto, que entendeu tanto, que chegou ao final e disse: eu já aprendi, eu já estourei tantos balões, que com o meu balão atual eu digo que eu nada sei. E quando ele fala que nada sabe, é aí que ele tem chance de saber um pouco mais. Eu só vou crescer, eu só vou amadurecer quando eu tolerar desconfortos, quando eu encarar a realidade. E a realidade é essa coisa que está batendo na sua porta, que está incomodando essa verdade que você construiu e que você continua pedalando contra. Então o meu convite no final das contas é exatamente essa. Muito mais importante do que buscar saber é se preparar para tolerar a ignorância, que é o que pode nos fazer eternos aprendizes. Reconhecer-se ignorante é pressuposto do crescimento. Se eu não me reconheço ignorante, eu não posso crescer. E aí, claro que eu vou dar meu pitaco aqui da empatia, porque no final das contas, o que é tudo isso que eu estou falando? Quando eu me fecho no meu mundo, eu sou incapaz de enxergar que o mundo do outro é um outro mundo. É também um fragmento da realidade com algumas coisas certas e outras equivocadas. E quando ele fala de dentro dele,
Para mim isso soa como um ataque. E quando eu falo de dentro de mim, isso também soa como um ataque para ele. Mas se eu me desarmar do meu eu, se eu reconhecer que eu não sei tudo, se eu reconhecer que o outro também tem riqueza, que todo mundo, todo ser humano é de uma certa forma especial e tem algo a me ensinar, eu me desarmo disso e eu começo a tentar enxergar como o outro enxerga. Aí é legal. Então, quando eu falo de empatia, e aí quem já viu palestra minha sabe, empatia para mim é o famoso 6 e 9. É esse cara aqui falando que é 6 e esse cara aqui falando que é 9. Quem que está certo? Quem está errado aqui? Ninguém. É só o modo de a pessoa enxergar a realidade. E eu vou ter muito mais condição de expandir, de compreender o mundo, de entender as pessoas quando eu me desarmar do meu saber, me reconhecer, meu ponto de vista não é o parâmetro e os outros estão certos ou errados conforme eles se aproximam de mim. Não! Os outros também têm outros recortes da realidade que podem enriquecer o meu. Então, o meu grande desafio é sair do meu ponto de vista, me deslocar do meu óculos e tentar enxergar como é que o outro vê o mundo. Por que que esse outro fala uma coisa que para mim soa tão esquisito? Eu lembro de discussões sobre PT e Bolsonaro na época das eleições que eram assim, ridículas, porque eu via dois amigos meus, professores, doutores, os caras dominando a arte do direito, da política, e era a discussão dos 6 e 9. Um deles esbravejava com o outro assim, você só pode ser burro, você não está vendo que é 6? E o outro falava, você é mal intencionado, mau caráter ou muito burro, você não está vendo que é 9? E o que era o 6 e o 9? O cara falava, meu, não é possível que você não está entendendo o que eu estou falando. Olha aqui, é assim, assim, assado. Ou você é mau caráter ou você é um bolsominion e um burro. E o outro falava assim, ó, não é possível que você não está entendendo. Olha, tem esse argumento. Ou você é burro ou você é um petista safado. Percebe? Na verdade, quando eu entendo isso, eu me desarmo do meu saber, eu não tenho tanta certeza. Então, quando o outro começa a falar, eu falo assim, vamos ver o que tem a dizer. Pode ser que não venha nada de bom. Ok, mas eu suporto escutar aquilo, faço tese, antítese e sintetizo aquilo. E sempre, quem vai ganhar sou eu. Eu vou crescer, eu vou amadurecer. E isso não é só para o conhecimento jurídico. Claro que aqui meus alunos estão aqui, então vale para quando a gente discute direitos humanos. E eu estou dizendo de ambos os lados. Eu tenho que estar pronto para ouvir aquilo que gera incômodo. É só assim, porque isso que gera incômodo traz fragmentos de realidade que não estão no meu mundo. E é só permitindo que essas coisas venham e filtrando-as que eu vou enriquecer, que eu vou expandir, que eu vou me tornar mais continente para mais conteúdo, cada vez mais. E toda vez que eu cresço, eu não fico metido. Quando você expande e entende um pouco mais, não se sinta mais que ninguém. Pelo contrário, todo mundo continua sendo capaz de acrescentar. Então eu recebo, eu acolho aquilo que as pessoas têm a me dizer e desfaço-me dentro de mim daquilo que não faz sentido. Depois eu submeter isso a um juízo de realidade. Assim eu fico mais sereno. Assim eu não vou ficar sofrendo de sintomas da vida batendo na minha parede e eu só me defendendo. É mais ou menos assim. Saiba que o balão vai estourar. Eu estou falando hoje a partir de um balão, inclusive. E daqui 10 anos, provavelmente, eu vou ter vergonha dessa live. Eu vou falar, Natan, você errou um monte de coisa. Tinha coisa que você falou que não era desse jeito. E é isso mesmo. Vou morrer de vergonha, mas eu estou pronto para isso. Né? Gostaria muito que nós todos estivéssemos nesse sentido, porque eu não estou dizendo que eu não tenho defesas. Isso é inerente, tá? Todos nós construímos defesas e eu também. Minha grande pergunta é, quais serão as defesas minhas hoje? O que eu tenho tanta certeza hoje que no futuro eu não vou ter? Porque se eu olhar 3 anos atrás, eu tinha várias certezas que hoje eu já não tenho mais. Então você hoje que tem tantas certezas, quais delas vão ser desconstruídas nos próximos anos? Essa pergunta já me deixa mais humilde. Essa pergunta já me deixa aberto para ser continente. Então o grande convite para você, e esse é um convite ao amadurecimento, a uma saúde emocional maior e a um crescimento jurídico para quem são meus alunos. Porque eu não me fecho em uma coisa só. Eu não me fecho naquilo que eu acredito. E pro âmbito da vida a gente não tem nem o que dizer. Nós estamos desmoronando em saúde emocional porque nós não conseguimos aceitar a realidade. Nós temos dificuldade de lidar
com o que está acontecendo. Então a gente nega botando a culpa no outro. De novo, Raul Seixas, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Eu prefiro dizer que o outro tá louco, que o outro é retardado, que ele é malvado e eu sou bonzinho. O nós versus eles nada mais é do que isso. Eu digo, meu mundo é bom, meu mundo é certo, e eles são cruéis, eles são maldosos, eles são mal intencionados. E eu não percebo que no grupo de lá eles estão fechados dizendo, como nós somos bonzinhos, pena que eles não conseguem ver o que a gente fala. Entende? É uma loucura, nós vivemos uma loucura. Porque nós não somos capazes de olhar com empatia. Empatia é ver, olha, por que o cara fala uma coisa tão diferente de mim? Não é difícil imaginar, mas eu não suporto, é muito incômodo. Enfim, agora eu já estou ficando repetitivo. Resumindo o que eu queria falar para vocês, amadurecer significa suportar incômodos, significa passar por desconforto. Cada balão que eu estouro, a vida fica mais verdadeira, mais real, fica melhor. E eu começo a lidar melhor com as frustrações da vida. A vida tem frustração sempre. Vira e mexe, vem alguma coisa e abala minhas estruturas. Vira e mexe, alguma coisa vem e me traz sofrimento. É isso mesmo. Nós precisamos entender isso e assimilar isso e ir construindo. E no meio disso tudo a vida pode ser maravilhosa, né, amorosa, cheia de paz, de retidão, de muita coisa boa. Espero que vocês tenham gostado. Depois podem deixar as impressões de vocês também nos inbox. Agradeço muito. Obrigado pela presença de vocês. Um abraço.